Ei, meninas, boa noite, graça e paz. Tô aqui por esse vídeo, tentar edificar um pouco a vida de vocês. Sei que nós estamos aí, né, nessa quarentena, seguindo, né, as recomendações para ficarmos em casa, para tomarmos as precauções. Mas que bom, né, que nós temos esse tempo para estar investindo mais na nossa relação com Deus, buscando mais da palavra, do conhecimento, nosso crescimento espiritual. E eu tô aqui para compartilhar com vocês algo que eu estudei essa semana, é algo que eu também não sabia fazer, mas que eu queria compartilhar com vocês dessa forma, tá edificando a vida de cada um de vocês. Eu queria falar a respeito da devocional. Eu sei que muitas das vezes muitas pessoas não fazem o devocional por não saber fazer o devocional. Era o meu caso. Eu tenho muito costume de ler a Bíblia, tenho costume de fazer a paráfrase da Bíblia, que é escrever com as minhas próprias palavras aquilo que eu entendi. Então eu tenho um caderno que eu anoto com as minhas palavras aquilo que eu entendi. Mas eu realmente não tinha a prática de fazer uma devocional, de como fazer uma devocional. Então eu queria compartilhar com vocês e edificar a vida de cada uma de vocês. A gente sabe que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, né? Que ela é um instrumento que está aqui para nos guiar em tudo que a gente precisa fazer, em tudo que a gente precisa saber. A Bíblia é o nosso manual de instrução, né? Digamos assim. Então é importante que a gente medite sobre a Bíblia, sobre a palavra. E a devocional é uma parte, é uma coisa que vai nos ajudar a fazer isso, porque a devocional ela inclui quatro aspectos que eu vou falar para vocês. Como está lá escrito em Romanos 12, 2, lá está escrito: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, essa renovação da nossa mente, ela vem através da palavra. Então, como eu vou ter a minha mente renovada? A gente vai ter a nossa mente renovada através da palavra. Cada vez que você lê a palavra, você está renovando a sua mente. E uma das coisas importantes para se fazer uma devocional o que é a devocional na verdade? Na verdade, você pegar uma passagem, você pegar um pequeno trecho e se desbruçar mesmo sobre aquele trecho. É você tentar extrair cada preciosidade que tem naquele texto, tudo que aquele texto tem para você poder absorver. Então, uma das primeiras coisas que nós vamos fazer na devocional é você escolher o texto, né? Você escolher o versículo ou um texto pequeno. Acho melhor eu pelo menos estou começando por trechos pequenos e meditar sobre aquele texto. É você ler aquele texto, depois reler ele, ler em voz alta e transcrever, ou seja, escrever ele, aquele trecho, em algum papel. E isso vai fazer com que você assimile mais o que está sendo falado naquele texto. E a primeira parte disso tudo é a questão da meditação. A meditação é isso, é você ler, você reler, você lê em voz alta, porque quando a gente fala, a gente consegue reter mais o que a gente está estudando e escrever no papel. Isso vai fazer com que a gente guarde mais, com que a gente assimile mais. Essa meditação nos faz lembrar a palavra ruminar, na verdade, né? Eu acho fácil a gente entender isso quando a gente pensa num boi e numa vaca comendo. Eu não sei se vocês já viram, eu já vi porque eu vim do interior, então eu sei como que funciona. A vaca ou o boi, quando ela vive o tempo inteiro comendo, né? Ela fica o tempo inteiro lá mastigando, comendo no pasto. Quando ela coloca algo na boca, ela mastiga, 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 ela mastiga muitas vezes, muitas vezes. Depois que ela mastiga, ela engole aquele alimento e depois ela ainda regurgita aquilo que ela comeu
e ainda volta para a boca de novo para mastigar mais vezes. Então, assim, não é algo. A digestão do boi e da vaca, ela é um processo lento. E é comparado com a meditação, é algo que nós devemos fazer. A gente tem que comer, comer, comer da palavra, engolir, voltar novamente, comer, 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 para a gente poder extrair cada detalhe, para a gente poder extrair cada preciosidade que aquela palavra quer nos trazer. Uma das coisas que nós temos que pedir a Deus mesmo é a questão da revelação. Porque a revelação, ela é diferente do conhecimento. É diferente eu conhecer somente na mente do que eu ter revelação realmente no meu espírito daquilo que eu estou aprendendo. Então, isso é uma das coisas que nós precisamos pedir a Deus, que nos dê mesmo sabedoria, que nos dê entendimento, que nos dê revelação. Porque a gente não precisa não só de conhecimento, a gente precisa de ter revelação, porque a revelação é que vai fazer a transformação. Sem revelação, a gente não transforma nada. A palavra fica solta, fica só com conhecimento na nossa mente. E o que a gente tem que buscar mesmo é ter revelação. Como que eu vou buscar ter revelação? É pedindo a Deus mesmo. Então, da primeira coisa que a gente deve fazer quando a gente vai se dedicar a uma devocional, primeira coisa de tudo é ter um momento de oração. É você orar a Deus pedindo que Ele te mostre aquilo que Ele quer naquela passagem. Pedir a Deus, falar, Senhor, me mostra aquilo que o Senhor quer que eu descubra com essa mensagem, aquilo que o Senhor quer falar comigo. Então, a primeira coisa de tudo é a oração. É você pedir a Deus para que Ele te dê um espírito de entendimento e sabedoria para você aprender aquele trecho que você está estudando. A segunda coisa é a meditação, que é o que nós falamos, que é ruminar na palavra. É você extrair tudo, todas as preciosidades, tudo que o texto está falando. Isso você pode usar algumas coisas que podem te ajudar durante o momento da meditação, que é aquilo que eu falei, ler, reler, ler em voz alta e transcrever para o papel. E outra coisa, quando você estiver falando, você coloca ênfase nas palavras. Por exemplo, naquele texto que fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. Então, você dá ênfase àquilo, você para e fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Você dá ênfase a palavras principais daquele trecho. Então, isso é uma coisa bacana. A segunda coisa que você vai fazer é você fazer essa paráfrase, que é aquilo que eu falei, é você copiar com as suas palavras o que você entendeu daquele versículo, daquele trecho que você está falando. Então, por exemplo, nesse aqui, tudo posso naquele que me fortalece. O que você pode escrever? É tudo. Tudo, tudo, não é um pouquinho, não é só na parte financeira, não é só na parte espiritual, é tudo. Então você vai escrever com as suas palavras, toma nota de tudo, escreva tudo. Porque quando a gente não escreve, a gente se perde. Então é importante que você escreva. A partir do momento que você se dedica a escrever, você vai estar assimilando mais aquilo que você está aprendendo. Então faça a sua paráfrase, transcreva aquele trecho que você está estudando com as suas palavras. Não é copiar o texto de novo, é fazer ele com as suas palavras, com o seu entendimento, com aquilo que você entendeu. E a terceira coisa, ainda fazendo parte da meditação, eu aprendi sobre uma coisa muito legal, que é usar a palavra móvel. Eu fiz aqui para vocês só para ficar mais fácil. Vocês vão pegar um papel. Como eu tô aprendendo a fazer devocional agora, é uma coisa que eu me recorro a isso. Mas com o passar do tempo, quando a gente já tiver craque em fazer devocional, isso vai ser uma coisa corriqueira. Vai ser uma coisa que a gente já vai fazer já sem, assim, fazer de imediato, fazer no natural mesmo. Então, você vai escrever, igual a gente fazia lá quando a gente era criança, você vai escrever assim na lateral, papel móvel. E para cada letrinha, a gente vai acrescentar, para cada letrinha, a gente vai fazer
acrescentar algo nessa letrinha. Então, escreva papel móvel. Nesse trecho que você acabou de ler, que você está fazendo o seu devocional, então o P, que é do papel móvel, o P significa pecado a confessar? Nesse trecho, tem algum pecado que eu preciso confessar? O A, tem uma atitude a ser mudada? Eu preciso de mudar alguma atitude? Nesse texto que eu estou lendo, eu aprendi, eu preciso de mudar alguma atitude minha? O P, eu tenho alguma promessa a reivindicar? Aquele texto ali está me dando alguma promessa que Deus me deu? Se tem, tome nota de tudo. O E, nesse trecho, eu tenho algum exemplo a seguir? Ou eu tenho algum exemplo a evitar? Toma nota de tudo. O L, eu tenho louvor a dar a Deus? Tem alguma coisa naquele trecho que tem que despertar em mim uma atitude de gratidão? Tome nota. O M, do móvel, tem algum mandamento a obedecer? Nesse trecho, tem algum mandamento a eu obedecer? Tem alguma oração a eu fazer? Do móvel? Tem alguma verdade a acreditar? Tem algum erro a evitar? Então, quando você faz essas perguntas ao texto, você vai conseguir extrair muita coisa dele. Quando a gente para fazer pergunta mesmo ao texto. Essas perguntas são perguntas facilitadoras para que você extraia o máximo de coisas desse texto. Depois eu vou passar para vocês por escrito, para vocês não esquecerem. E a terceira coisa do devocional, que é uma das mais importantes, é a aplicação. Não adianta nada eu ler um texto, eu me debruçar sobre um texto e eu extrair dele a maioria de riquezas, sendo que eu não aplico esse texto. Então, eu tenho que buscar uma aplicação que seja prática, que seja possível, seja pessoal, porque a mesma aplicação para você não vai ser a mesma aplicação que vai ser para mim. Então, a aplicação ela é prática e tem que ser uma aplicação provável. Algo que você consiga fazer, algo que você vá conseguir desempenhar. Então, essa aplicação também, ela tem que ter um prazo estabelecido. Então, um prazo que você vai colocar para você desempenhar, para você aplicar aquilo que você aprendeu. Aí é de cada um, é pessoal. E a quarta coisa para fechar uma devocional é a memorização. É você escolher um versículo e você reescrever ele no papel e memorizá-lo. Então, durante o dia todo, escreva esse versículo e repete ele várias vezes ao dia para que você memorize esse texto. Esse texto, com certeza, na sua vida, em algum momento da sua vida, você vai precisar desse texto e você vai ter ele na sua memória, porque você conseguiu memorizar ele. Então, repita este versículo várias vezes ao dia. Você fazendo isso, repetir ele várias vezes ao dia, vai te fazer lembrar de todo o processo que você fez até chegar aqui. Vai te lembrar do processo de meditação, das perguntas que você fez ao texto, das coisas que você tomou nota, que você escreveu. E aí você vai ruminar isso durante o dia todo. Então, é isso que é uma devocional. É um dos meios que eu aprendi de fazer devocional. E eu queria compartilhar com vocês, com o intuito de edificar a vida de vocês, de fazer com que você realmente se desbruce mesmo sobre a palavra de Deus, que você encontre nela várias preciosidades, porque é isso que ela tem para nós. Então, o intuito desse vídeo mesmo é edificar a vida de cada um de vocês. Um beijo.